Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os moluscos, que é um grupo especial do reino animal. Então, no reino animal, nós temos vários grupos ou filos, e o molusco é um desses filos ou grupos. Os moluscos são seres eucariontes, triblásticos, celomados, heterótrofos, protostômios, com pés, corpo mole, com manto e a maioria com colcha protetora. Os moluscos invadiram quase todos os ambientes. Costuma-se dizer que só não há moluscos voando. Os representantes deste grupo são a lula, o polvo, sépia, caramujo quando é aquático, caracol quando são terrestres, mariscos, náutilo, quiton e a lesma. O reino animal, ele pode ser dividido em diversos filos ou grupos. Os principais filos ou grupos do reino animal são os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermatas e os cordados. E nós, a espécie humana, está localizado no grupo dos cordados. Devemos relembrar que o reino animal ele é formado por indivíduos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Esses organismos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos podem ter tecido verdadeiro ou não ter tecido verdadeiro. Então, as esponjas, que são os poríferos, fazem parte do grupo dos tecidos não verdadeiros. Os demais seres vivos, do tipo animal, possuem tecidos verdadeiros. E esses tecidos verdadeiros são oriundos dos folhetos embrionários, que podem ser do tipo ectoderma, mesoderma e endoderma. Os animais que possuem apenas dois tipos de folheto embrionário na sua formação são chamados diblásticos. Os animais que possuem os três tipos de folhetos embrionários, ou seja, na formação do embrião, na formação do novo ser vivo, ele desenvolve três folhetos embrionários, nós chamamos de triblástico. Então, os animais diblásticos são representados pelos quinidários, que possuem dois folhetos embrionários, o ectoderma e o endoderma. Todos os demais animais são do tipo triblástico, apresentam os três folhetos embrionários durante o desenvolvimento. Nós temos ainda os chamados celomados e não celomados, que é o acelomados ou pseudocelomados. Então devemos lembrar que celoma significa uma cavidade onde vai armazenar os órgãos internos dos animais. Então nós temos seres animais que não possuem essa cavidade diferenciada, então não tem esse espaço formado por mesoderma propriamente dito, então são animais acelomados, como os plateumintos. Então eles são triblásticos, porém acelomados. Então vamos imaginar que o celoma seria uma cavidade, um buraco, onde a parede deste buraco ele é formado especificamente por mesoderma. Então, os animais que possuem essa cavidade revestida por mesoderma, nós chamamos de celoma, celomado. Então, nós temos os neomaltemintos, que são pseudocelomados, uma parte é mesoderma e outra parte ou é ectoderma ou endoderma, mas não é totalmente de mesoderma. Então nós temos plateumintos acelomados, não possuem essa cavidade forrada por mesoderma. Nós temos o neomateumintos, que são metade mesoderma e outra metade de outro tecido, de outro folheto embrionário. E nós temos os demais animais, que são
do tipo celomado, inclusive nós somos celomados. Existe o chamado protostômios e o deuterostômios. Lembrar que quando falamos desse conceito, imaginar um tubo digestivo onde nós temos a boca e o ânus como final do tubo digestivo. Existem animais que começam na fase embrionária a formar a boca primeiro e depois o resto do sistema digestório. A esses animais nós chamamos de protostômios. Então, primeiro forma-se a boca. E nós temos animais que são inverso. Primeiro forma-se o ânus e depois vai dar origem ao resto do sistema digestório. Isso é chamado de deuterostômios. E nós somos do tipo deuterostômio, ou seja, formamos o ânus primeiro para depois formar a boca. Então, basicamente, nós temos essa classificação. E em cima dessa classificação geral, nós temos a distribuição dos filos do reino dos seres, do reino animal. E aqui nós temos um resumo de cada um desses reinos, do poríferos, de cada um desses filos ou grupos, que pertencem todos ao reino animal. Nós temos os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. E devemos lembrar que este grupo nós chamamos de invertebrados, e nós temos o grupo dos vertebrados, que seria o grupo dos cordados, que vai envolver peixes, anfíbios, que são sapos, por exemplo, répteis, aves e os mamíferos como nós. Nós temos os vertebrados, que são os cordados, e os invertebrados, que são os demais filos ou grupos do reino animal. Moluscos, como este caracol de jardim, é um das mais de 150 mil espécies de moluscos que existem atualmente. Mas quando eles surgiram, há mais de 500 milhões de anos atrás, moluscos eram apenas pequenas criaturas, se movendo lentamente sobre uma concha protetora. Como a luta por sobrevivência criou tanta variação a partir de seu plano corpóreo original? Eles enfrentaram um mundo de predadores, famintos por sua carne doce, rica em proteína. Mas moluscos sobreviveram, pois porções de seus corpos são capazes de mudar com os novos desafios. A ferramenta básica de um molusco pode ser vista nesse gastrópode marinho, o abalone. A rádula é uma estrutura que se situa na base da boca dos moluscos, com a qual esses raspam o seu alimento. Sua estrutura possui várias fileiras de dentes feitos de quitina. Atua como uma língua com vários dentículos. Os moluscos têm uma composição frágil. São animais de corpo mole, mas a maioria deles possui uma concha. A concha protege o corpo do animal contra predadores e, em moluscos terrestres, contra a desidratação. O pé é a estrutura muscular mais desenvolvida dos moluscos. É uma estrutura muito importante. Estamos assistindo um ataque da estrela do mar contra um molusco. As armas defensivas são a concha e seu pé. Observe os pés ambulacrais das estrelas do mar. Como o pé do molusco não possui ossos, ele consegue girar e andar ao mesmo tempo, escapando.
Nos bivalves, as ostras possuem pés alongados, adaptados para penetração e fixação no substrato. Em uma batalha entre moluscos, o gastrópode ataca o bivalve que está na defensiva. Observe seu pé. O caramujo perdeu sua primeira presa, mas não desiste. Irá atrás de uma nova. Usa seu pé para se esconder. Dessa vez, seu ataque teve sucesso. Ele irá sufocar a ostra e se alimentar de sua presa capturada. Neste caso, nem a dura concha da ostra irá suportar o ataque do caramujo, com sua rádula afiada e adaptada. Observando o interior da boca do gastrópode, temos a rádula. Sua estrutura possui várias fileiras de dentes. Ela é feita por uma carreira de dentículos que se localizam na base de sua boca. Podem ter vários formatos. Os bivalves é a única classe de moluscos que não apresentam a rádula. O tempo é o melhor parceiro da evolução. Passado milhares de anos, surge o Nautilus, um cefalópode. Os náutilos são um dos últimos gêneros vivos dos cefalópodes, com concha externa. Os demais perderam. Nos cefalópodes, o pé transforma-se em tentáculos. Apresenta o sifão, que controla a flutuabilidade. Esse sifão regula a proporção de gás de líquidos nas câmaras dos cefalópodes. A capacidade de flutuar e nadar diferencia essa linhagem de moluscos de todos que vieram antes. A evolução ocorre para todos, predadores e presas. Os moluscos também evoluíram. As lulas possuem a cabeça alongada, 10 tentáculos curtos, concha interna e podem ser extremamente rápidas. Dependendo da situação em que se encontram, podem fugir mais rápido do que um tubarão. Algumas lulas podem mudar de cor, assumindo um vermelho escuro. A lula gigante pode praticar canibalismo. As lulas apresentam uma pele musculosa e forte, o manto. É nesse manto que a água circula. Passando pelas guelras, tornando possível a respiração do molusco. Nos cefalópodes, lula e polvos, o sistema circulatório é fechado. O sangue circula nos vasos sanguíneos. Na maioria dos moluscos, o sistema circulatório é do tipo aberto, circulando também pelo interior do manto. O polvo apresenta a cabeça arredondada, 8 tentáculos longos, sem concha e podem liberar tinta de proteção. Os polvos podem mudar de cor e textura em instantes. É o processo de camuflagem. São seres inteligentes. Os polvos são moluscos sem concha. Sua proteção e ataques dependem dos tentáculos, camuflagem e tinta. Por serem moluscos inteligentes, ágeis e fortes, seus ataques são quase sempre fatais. O filo dos moluscos apresenta um grande número de espécies, ficando atrás apenas os artrópodes. Ao longo de milhões de anos, eles demonstraram que a habilidade de mudar, adaptar e evoluir faz parte deles.
Agora, os moluscos já ocupam o ambiente terrestre. Temos 2 caracóis hermafroditas em uma fecundação cruzada. Entre eles, uma estrutura branca, os órgãos copuladores. A vantagem da fecundação cruzada está na variabilidade. Após algumas semanas da cópula, os moluscos botam seus vários ovos. Podem chegar a mais de 100. Nesse experimento, podemos observar a inteligência do polvo. Veja a capacidade de rosquear a tampa e sair. Agora podemos observar sua habilidade de fuga. Seu corpo mole o ajuda a escapar por uma pequena fresta. Astuto e inteligente, ele passa tentáculo por tentáculo, escorrega de forma hábil e paciente para sua liberdade. Os moluscos se caracterizam pelos seus corpos moles e úmidos. As ostras apresentam um comportamento curioso, parecem vivas, apenas na presença da água. Na ausência de água, elas ficam imóveis, fácil de capturar e expostas aos predadores. As ostras são filtradoras, retiram seus nutrientes da água através do processo de filtragem. A reprodução das ostras é por fecundação externa, com o desenvolvimento indireto, através das larvas. As ostras liberam seus gametas na água. As larvas fixam-se ao substrato e amadurecem-se em ostras adultas. Existem muitas e diferentes espécies de moluscos, mas, de forma geral, apresentam semelhanças. Plano básico: cabeça, pé e massa visceral. Muitos moluscos são utilizados pelo homem. Na culinária, na produção de pérolas para joias, suas conchas podem ser usadas para enfeites e adornos. Como acabamos de assistir, os moluscos são animais de corpo mole, geralmente envoltos por uma concha. A concha é presente em ostras, mariscos, caracol e caramujo. Em alguns, como a lula, a concha é interna, e em outros é ausente, como no polvo e lesma. As conchas são importantes para proteger o corpo mole dos moluscos e evitar a perda de água nos moluscos terrestres. A concha da maioria dos moluscos é constituída principalmente por carbonato de cálcio e possui 3 camadas.
Essa concha é produzida por uma estrutura chamada de manto ou páleo. Em relação à pseudoconcha, chamada também de madrepérola ou nácar, é uma substância dura, irisada, ou seja, colorida, rica em calcário, produzida por alguns moluscos no interior de sua concha, que é utilizada em bijuteria e marchetaria. Marchetaria é a arte de você decorar objetos através do uso de madrepérola, de pedras, de madeira, tendo como principal suporte a própria madeira. O manto é uma dobra da epiderme que pode ser encontrada em moluscos. É constituído pela parede dorsal do corpo, cobrindo a massa visceral. Em algumas espécies, a epiderme destes órgãos secretam carbonato de cálcio, contribuindo assim para a formação da concha calcária. Nos moluscos aquáticos, essa cavidade é ocupada pela água, que banha as brânquias. Nos terrestres, é cheia de ar e ricamente vascularizada, funcionando como órgãos de trocas gasosas análoga a um pulmão. E vamos agora falar sobre a classificação geral dos moluscos. Os moluscos são animais que apresentam grande diversidade de formas e tamanhos. Eles distribuem-se em 3 classes principais: gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Então vamos falar rapidamente sobre as principais características de cada uma dessas classes. Em relação ao gastrópodes, os gastrópodes são os moluscos que geralmente possuem concha em espiral constituída por uma única peça. São exemplos de gastrópodes os caracóis, caramujos e lesmas. Eles representam o maior grupo dos moluscos. A sua massa visceral fica no interior da concha. Usam os pés para locomoção. Os gastrópodes são animais invertebrados terrestres ou aquáticos. Então nós temos os principais representantes sendo caramujo de água, aquático, caracol terrestre e a lesma, que não apresenta a concha. Em relação aos bivalves, os bivalves são moluscos de ambiente marinho, formados por 2 conchas articuladas e unidas por um ligamento. São exemplos de bivalves os mariscos, ostras e vieiras, sendo os mariscos representados pelos mexilhões, que são as ostras comestíveis. Entre as 2 conchas fica o corpo do animal, constituído pelo pé e pela massa visceral. O pé é pequeno ou ausente. Nós temos aqui a representação da ostra, que apresenta as 2 conchas, por isso vem de bivalve, valve concha, bi 2 conchas. E nós temos, por fim, o grupo dos cefalópodes. Então, os cefalópodes não apresentam concha ou esta é interna. São exemplos de cefalópodes o polvo, lula e o náutilus. Lembrando que o náutilus, que é um grupo bem pequeno, ainda apresenta a concha externa, mas eles são um grupo muito pequeno. Geralmente o grupo dos cefalópodes são representados pelo polvo, que não tem concha, e pela lula, que tem uma concha interna. Quando tem muitas lulas que não tem nem essa concha interna. Então são os moluscos mais complexos, dotados de sistema nervoso bastante desenvolvido e de olhos semelhantes aos dos vertebrados. Da cabeça partem tentáculos, então seus pés nos outros moluscos se transformam em tentáculos, em números de 8 nos polvos e de 10 nas lulas, sendo que os náutilos apresentam vários tentáculos no seu organismo. Os tentáculos
tem ventosas que podem servir para capturar uma presa ou prender o animal a um substrato, como uma rocha. O polvo possui, ligado ao intestino, a glândula de tinta. Quando o animal é atacado, a glândula expele tinta, confundindo o predador e facilitando a fuga do polvo. Deve-se observado que essa tinta não é tóxica. Então, na verdade, o polvo usa esse mecanismo apenas para fugir, mas essa tinta não é tóxica para nenhum outro ser vivo. Os cefalópodes e bivalves são animais invertebrados aquáticos. A concha é presente em ostras, mariscos, caracol e caramujo. Em alguns, como a lula, a concha é interna e em outros é ausente, como no caso do polvo. Então nós temos como representante esses três elementos: o polvo, a lula e o náutilo, sendo o polvo sem nenhuma concha, lula em algumas espécies apresentando concha interna e o náutilo ainda com uma concha externa. Porém, nós temos o grupo dos náutilos com pouquíssimos exemplares. Então, basicamente, essa é a classificação geral dos moluscos. Classe gastrópode, classe bivalves e classe dos cefalópodes. E vamos falar agora sobre a morfologia geral dos moluscos. Os moluscos vivem em ambientes aquáticos marinhos ou de água doce e no meio terrestre úmido. O filo Mollusca é o segundo maior em número de espécies, aproximadamente 50.000, atrás apenas dos artrópodes. Esses animais apresentam o corpo dividido em cabeça, massa visceral e pé. Na cabeça são encontrados órgãos dos sentidos. O pé é responsável pelo movimento e, em alguns animais, como o polvo, pode ser substituído pelos tentáculos. A massa visceral é onde encontram-se todos os órgãos. Então nós temos aqui os gastrópodes, nós temos aqui os bivalves e nós temos os cefalópodes. E vamos agora falar sobre os sistemas que fazem parte dos moluscos. Então vamos iniciar com o sistema digestório. Os moluscos possuem um sistema digestivo completo, com boca e ânus. O alimento é conduzido pelo tubo digestivo, onde sofre a ação de enzimas. Os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo corpo por meio do sangue. Os cefalópodes e gastrópodes apresentam a rádula, uma espécie de língua onde os dentes afiados usados para raspar os alimentos. Então lembrando que as ostras, que são os bivalves, não possuem a rádula. Em relação ao sistema respiratório, pelo fato dos moluscos serem encontrados em uma grande variedade de ambientes, eles apresentam diferentes tipos de respiração. Então vão ter espécies que vão ter respiração branquial, ou seja, através das brânquias, e isso é feito pelos moluscos aquáticos, que vivem em água. Então nós temos os polvos, lulas e ostras principalmente. Na respiração pulmonar, nós vamos ter aqueles que fazem por pulmões, que vivem em ambientes terrestres, como o caso dos caracóis. E em relação à respiração cutânea, é a respiração pela pele, principalmente. Então ocorre com as lesmas, que também vivem em ambiente terrestre, sob o solo e em árvores. E vamos agora falar sobre o sistema circulatório. Então, distribui os nutrientes e oxigênio dos sistemas digestivo e respiratório. O sistema excretor retira resíduos metabólicos e os elimina. O sistema circulatório é aberto e o coração situa-se dorsalmente na massa visceral.
As contrações do coração enviam para o corpo o sangue que flui para os vasos e depois por lacunas situadas entre os tecidos. Na maioria dos moluscos, a circulação é aberta, sendo que no polvo e na lula, a circulação é fechada e o sangue sempre circula no interior dos vasos sanguíneos. Então, agora, em relação ao sistema nervoso. Ele tem o sistema nervoso e é ganglionar, com 3 partes de gânglios nervosos, de onde partem nervos para as diversas partes do corpo. Os cefalópodos possuem um grande gânglio cerebroide, semelhante ao encéfalo dos vertebrados, o que permite a execução de atividades altamente elaboradas, e são os cefalópodes que são considerados os mais inteligentes do grupo dos moluscos. Em relação à locomoção, a maioria dos representantes tem uma locomoção, um movimento, né, de sair de um lugar e para outro, de andar, e é lento, devido ao pé musculoso. O que são rápidos, como as lulas e os polvos, locomovem-se graças à expulsão de jato de água que saem através de um sifão. Muitos, porém, são fixos ao substrato, como as ostras e os mariscos na fase adulta. Então esta seria a morfologia geral dos sistemas dos moluscos. Neste slide, nós temos a representação da morfologia geral dos moluscos do tipo gastrópode, que são os moluscos do tipo caracol, que vive em terra, caramujo, que seria da água, e da lesma, que também é terrestre. Então, rapidamente, nós podemos ver que é um sistema bastante complexo. Apresenta basicamente todos os órgãos que nós possuímos também, lembrando que aqui a circulação, neste caso, ela é aberta. Então, o sangue vem nessa região de manto. Então, aqui nós temos a região do manto, que é como se fosse uma bolsa onde guarda todos os órgãos internos do animal. E aí nós temos a rádula também como destaque, que é bastante importante, pois é aquela língua raspadora, né, que vai servir como se fossem os pseudodentes, os dentículos duros para raspar o seu alimento. E lembrar que o sistema digestivo ele é completo, então tem boca e tem o ânus como orifício de saída. E este gastrópode, eles são representados pelo caracol ou caramujo, que são praticamente parecidos, inclusive em algumas regiões do Brasil eles falam que é o mesmo indivíduo, né, porque caramujo e caracol seriam na verdade nomes mais populares, mas de forma geral nós dizemos que caracol vive na terra, em ambiente terrestre, e o caramujo em ambiente aquático, mas em alguns lugares até colocam como sinônimos. E nós temos a lesma, onde a principal diferença está na presença da concha. Então, se eu tenho concha, caracol ou caramujo. Se eu não tenho a concha, eu vou ter aqui a lesma. Então, basicamente, eles são muito semelhantes morfologicamente, apresentando muitas estruturas semelhantes às nossas. Nesta imagem, nós temos a representação esquemática dos bivalves, que basicamente são representados pelas ostras e mexilhões, sendo que, na verdade, os mexilhões são as ostras comestíveis. Então, o que vem a ser os mexilhões? É o termo da zoologia que consiste em um molusco bivalve, como as ostras, que se pode comer. É também conhecido como marisco. Então, marisco e mexilhões são ostras comestíveis. Nesta imagem, nós podemos observar que, em relação aos gastrópodes, eles apresentam os terrestres pulmões, no caso das ostras, apresentam brânquias, já que são animais marinhos. O seu pé é reduzido ou muitas vezes ausente, pois são animais muito mais sésseis, ou seja, animais que ficam fixos ao seu substrato. E devemos também lembrar que na sua boca não apresenta a rádula, aquela língua raspadora. As ostras são representadas pelos mariscos, como nós falamos, ou pelos mexilhões, e elas são bivalves, ou seja, apresentam duas conchas.
Essas ostras são usadas pelos humanos em várias formas, desde a produção de pérolas, que seria para a parte mais de joias e bijuterias, quanto na parte de alimentação, né? A parte voltada com a nutrição, já que são animais bem nutritivos. Então as ostras, elas são de suma importância, tanto na gastronomia como na parte de joias e bijuterias, de adornos. E nesta imagem nós temos a classe dos cefalópodes, que é o polvo, lula e nautilus. Então, de forma objetiva, basicamente, eles apresentam as mesmas estruturas, sendo que vai apresentar a rádula, vai apresentar o sistema digestório completo, e agora os pés são modificados na forma de tentáculos. Além disso, nós temos aqui representada a lula, que tem cabeça alongada, 10 tentáculos curtos e uma concha, se tiver concha interna. Tem algumas espécies com concha interna e outras não. E este sifão, onde a água vai entrar por ela e vai sair pelo sifão, e essa saída vai fazer a jato-propulsão da lula. Nós temos aqui o polvo, que tem as mesmas estruturas básicas da lula, porém apresenta cabeça arredondada e menor, tem 8 tentáculos de forma geral que são longos, não apresenta concha de nenhuma forma, nem interna nem externa, e tem a capacidade de liberar tinta de proteção, lembrando que essa tinta não é tóxica. E nós temos os náutilos, que basicamente tem vários tentáculos, e o sifão, que vai fazer ele flutuar e nadar também no ambiente aquático. Todos eles são de ambientes aquáticos. Então, nós temos a lula, o polvo e o nautilus. E nesta outra imagem, nós temos aqui um geralzão das 3 classes. Os gastrópodes, lembrando que se for gastrópode aquático, como o caramujo, eles vão ter abrânquias. Se for um gastrópode terrestre, como o caracol, nós vamos ter o pulmão. As ostras que não apresentam rádula e são branquiais, e nós temos os cefalópodes, nesse caso aqui a lula, que também é branquial. Lembrar que nós vamos falar no próximo slide sobre o sistema reprodutor. Então aqui é uma fecundação externa, já estou adiantando, então vai jogar os gametas para a água e a fecundação é externa. No caso dos cefalópodes, a fecundação é interna. E nos gastrópodes também é interna. Então as ostras jogam seus gametas, né, para a água e a fecundação ocorre no ambiente aquoso. Nesta imagem, nós temos uma comparação das três classes de molusco. Então os gastrópodes, se for aquático, vão ter as brânquias. Já se for terrestre, vai ter os pulmões. No caso dos bivalves, que são com 2 conchas, eles são aquáticos, portanto vão apresentar as brânquias. E, além de apresentar as brânquias, lembrar que a boca deles não tem a rádula. E o pé, ele é diminuto, é um pé pequeno, quando muitas vezes ausente. E em relação aos cefalópodes, eles vão ter os seus pés modificados em tentáculos. Então essa seria a anatomia geral das 3 classes de moluscos. E para encerrarmos a aula de hoje, vamos falar da reprodução geral dos moluscos. Os moluscos apresentam reprodução sexuada e todos passam por uma fase de ovo. Eles podem ter fecundação direta ou fecundação indireta. Lembrando que fecundação é o nome que nós damos à união dos gametas. Então, quando tem um óvulo e um espermatozoide, a união desses gametas nós chamamos de fecundação. Então, esta união pode acontecer de forma direta ou de forma indireta. Na forma direta é quando o macho deposita o esperma no interior da fêmea, ou seja, deposita dentro dela.
Já na fecundação indireta, é quando macho e fêmea lançam para fora do corpo seus gametas e eles se encontram no ambiente, fora do corpo feminino. Então, nós temos a fecundação direta, feita pelos gastrópodes e pelos cefalópodes, caracóis e lesma e polvo e lula. E a fecundação indireta pelas ostras e mexilhões. Em relação ao desenvolvimento, nós temos o desenvolvimento direto, ou seja, do ovo já gera um filhote igual aos pais. E nós temos o desenvolvimento indireto, que do ovo gera primeiro uma larva e essa larva é que vai se transformar depois num filhote. Então, quando eu tenho várias passagens, eu chamo de desenvolvimento indireto. Quando eu tenho uma passagem única, eu chamo de desenvolvimento direto. Então, direto não tem larva, indireto com larva. E nós temos o conceito de monóico, dioico e alternância de gerações. Os indivíduos monóicos são aqueles que apresentam ao mesmo tempo tanto as características masculinas quanto as femininas. São os chamados hermafroditas. E nós temos os seres dioicos, que são aqueles que têm diferença de gênero, ou seja, um indivíduo é macho e outro é fêmea. Então, no ser humano, por exemplo, nós temos fecundação direta com desenvolvimento direto e nós somos indivíduos dioicos. Temos o macho e a fêmea da nossa espécie. E nós temos, por fim, a alternância de gerações, que nada mais são do que aqueles organismos monóicos, que seriam hermafroditas, mas que, em um período, eles vão se comportar como machos, e no outro período reprodutivo como fêmea. Então, eles não vão ter os dois ao mesmo tempo, vão ficar revezando. Uma hora vai ser produção de espermatozoide e uma hora o mesmo indivíduo vai produzir óvulo. Em outro período reprodutivo, espermatozoide e no outro, óvulo. Então vai ser chamado de alternância de gerações. E isto é importante saber para que nós possamos entender esse gráfico. Então nós temos aqui os gastrópodes, nós temos os bivalves e nós temos aqui os cefalópodes. Então, em relação aos gastrópodes, eles são hermafroditas. Porém, eles podem fazer a autofecundação, eles mesmos, se estiverem isolados na natureza, não tiver nenhum parceiro sexual, eles podem se autofecundar, já que são hermafroditas, e botar seus ovos e ter novos descendentes. Porém, sempre que possível, eles preferem a fecundação cruzada, ou seja, um passa o espermatozoide para o outro. Qual é a grande vantagem? A vantagem da fecundação cruzada é a promoção da variabilidade genética da espécie. Então, ou seja, e isso todo ser vivo procura, que é através da variabilidade que os organismos se evoluem. Já no caso dos bivalves, a fecundação é externa. Então eles lançam os seus gametas na água, ocorre a fecundação na água, a produção de uma larva, por isso que o desenvolvimento ele é indireto, essa larva se fixa a um substrato e quando estiver fixa ao substrato, irá formar um novo indivíduo adulto. E no caso dos cefalópodes, né, nós temos aqui essa representação do polvo, por exemplo, aqui. Então ele tem um tentáculo reprodutivo, onde nesse tentáculo está ligado, por exemplo, esse aqui seria o macho, né? Então esse que está ligado ao testículo vai liberar os seus gametas, o seu sêmen, e vai depositar na região de ovário da polvo fêmea, fazendo, portanto, a fecundação que é interna. Então, no caso dos cefalópodes, eles são dioicos, sexos separados, possuem a fecundação interna dentro do corpo feminino e eles são diretos com ovos, ou seja, quando nasce, já nasce um polvinho filhote. Aqui nós temos alternância de geração, ora macho, ora fêmea, fecundação externa, lá de fora,
e são de desenvolvimento indireto, afinal, produzem a larva primeiro, essa larva vai procurar um substrato. E no caso dos gastrópodes, eles são monóicos, são hermafroditas, ou seja, eles são macho e fêmeas ao mesmo tempo, porém, eles gostam da fecundação cruzada. Tem a fecundação interna cruzada e com desenvolvimento direto. Põem os ovos e quando os ovos nascem já são semelhantes aos pais. E damos assim por encerrado a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!